Daí, Patucasters, estou aqui com o David Fernandes, fotógrafo aqui, recentemente aqui com a DJ Fotografias, inaugurou aqui na rua Pedro Ramírez de Mello. Seja bem-vindo, David, ao Daí Patucast aí. Obrigado. Valeu aí, fazer umas perguntas para ele, para quem é leigo aí, como eu, em relação à fotografia, embora eu esteja, David, na questão do podcast, mídia, mas o interesse pela fotografia, desde quando? Infância, pré-adolescência, como que nasceu e despertou essa fagulha de que quero ser fotógrafo? Então, tudo começou, né, com eu gostando de ser fotografado, né, eu gostando de ser mais o modelo da história. Mas, né, resumindo, foi lá em 2017, enquanto eu ainda trabalhava com vendas de calçados, né, numa loja aqui em Pato Branco, e eu recebi uma proposta de aumento de cargo, onde eu ia para uma outra cidade, trabalhar com gerência, e numa oração sincera com Deus, né, para ver se era aquilo que Deus tinha para mim de melhor, de fato. Deus falou que era hora de eu realmente sair da loja, né? Então, fui lá, fiz o acordo. No decorrer dos 30 dias, surgiu a oportunidade de eu comprar uma câmera semi-profissional, mas ainda Deus não tinha me confirmado nada sobre aquilo, né? Qual que era, o que era para mim fazer, se era para entregar currículo, pedir emprego em algum lugar, etc. Quando eu saí com a câmera, passei pela praça, encontrei algumas pessoas, né, que eu trabalhava ali perto. Eu passei com a câmera na praça, encontrei alguns amigos, algumas pessoas conhecidas. E eles, ô DJ, virou fotógrafo? Eu falei, virei, né? Então, qual que é o valor do ensaio? Eu juro pra vocês, eu falei o primeiro valor que veio na minha cabeça. Falei, R$150. Então, agenda pra mim que semana que vem eu quero fazer foto com você. E naquele instante, sem nunca ter fotografado, nunca ter pego uma câmera na mão, eu fechei 2 ensaios, né? E essa foi a confirmação de que era pra ser essa a minha profissão. Nossa, aí você tinha a câmera em mão já, pegou ali o acerto e foi sem... É que eu comprei do cara que trabalhava comigo na loja, né? E daí que eu tava cumprindo ainda os 30 dias, né? Então ele falou, assine a câmera, você coloca o cartão de memória aqui e pronto, né? Pronto, você tem que saber como que funciona toda a questão. A configuração, como a troca, enfim, troca de lente. Sim. Então eu não sabia nada, eu era muito leigo. E assim foi, então eu só peguei a câmera, tava por coincidência com a câmera na mão quando eles me viram e ali eu fechei meus primeiros 2 ensaios, né? Indo pela praça, então, vai encontrar teus amigos e conhecidos. Exato. Caraca, mano, eu vi antes da parte do assunto de fotografia, David, você é de religião evangélico? Cara, eu não vou dizer de forma explícita sou evangélico católico, mas eu sou cristão, né? Eu sou muito apegado a Jesus, aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina, e eu creio sim que para mim tem dado muito certo. Não quero incentivar ninguém a ir para uma religião ou para uma placa de igreja, né? Eu acredito que Jesus foi a minha base, tem sido a minha base e sempre vai ser a minha base para que eu tenha uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio e até mesmo um caminho a seguir, né? Então o meu propósito de vida é baseado naquilo que Jesus pregava mesmo. Não é desvirtuar o assunto, mas tem um porquê também, né? Você pediu ali o caminho e foi tudo certo, né? Eu tenho uma experiência própria também desse início desse ano para cá em relação à Bíblia e tudo mais e como muda, né? Algumas coisas que as pessoas falam acaba passando alheio e quando você experimenta você percebe como a vida muda, como tudo se encaixa, né? Às vezes a gente está perdido e não sabe como se encontrar. Eu estava assim, né? Eu vim de uma família muito, muito simples, muito humilde, com vários problemas, totalmente desestruturada. E eu estava perdido. E minha avó me levava na igreja, tá? Mas até então eu dormia nos cultos. Então, não tinha um relacionamento com Deus. E foi lá nos meus 14 para 16 anos que eu tive realmente um encontro com Jesus, né? Onde mudou a minha vida, mudou a minha linha de pensamento. E as coisas começaram a acontecer, né? Então, eu já li a Bíblia 2 vezes, ali inteira, né? E eu falo para você, se você tem uma dúvida, seja em qualquer área da tua vida, a resposta está na Bíblia. Mas cara, eu tô falando com base nas minhas experiências, né? Eu pude me aprofundar e sempre pedir discernimento para Deus. Deus, o que você quer me ensinar com isso, né? Sim, pode ser muito manipulável, né? Mas eu falo, Deus, o que você quer me ensinar? Eu não quero passar para os mãos, o que o Senhor tem para me ensinar? E as coisas foram acontecendo. Olha só, cara, então ele startou ali um baita sócio, você tem, né? Se for ver, né? Porque sai do CLT e depois vai a questão ali do empreendedorismo, né? É tudo dá um frio na barriga, né? Então, assim, tem todo um porquê ali, tudo se encaixou, né? Então, eu despertar para conseguir clientes
E aí agora você falou comigo aqui em off que então, depois de 8 anos você está com o teu estúdio próprio, né? Você fazia na tua própria casa. Exato. Lá no 2017, 2018, pré-pandemia, ali você estava na tua casa, já montou? Ou mais assim, mais fora assim do teu, mais pessoas, casamento, festa de aniversário? Ó, pra falar a verdade, eu comecei em 2017 fazendo foto com o J7 Prime, Sim. né, um celular. E daí depois veio a câmera, foi uma Nikon. Aí o cara pediu a câmera de volta. Lembra que eu falei dos ensaios? Na mesma semana ele pediu a câmera de volta. Caraca, daí ficou sem. E daí, celular. Exato. Aí minha irmã morava na Casa Abrigo. Eu cheguei, elas estavam indo passar o fim de semana comigo. Não sei como a tia lá da Casa Abrigo sabia que eu estava fotografando, se eu não tinha publicado, não tinha falado pra ninguém. Sim. E ela pediu se eu não queria comprar uma câmera, por coincidência. E daí eu comprei, aquela foi minha primeira câmera profissional, né? Uma Canon T3i, com 2 lentes, uma 1855, uma 50mm, 1.8, para quem conhece. Pra quem tá falando em código pra mim. Então, comecei ali. E eu comecei fazendo ensaio. Então, primeiro era uma renda extra. Né? Eu comecei com renda extra. Então, eu trabalhava na loja, final de semana, ou quando sobrava um tempo, fazia foto. Olha só, na loja ficou mais tempo, 2017, ficou mais... É que depois eu saí da loja, mas eu fui trabalhar em outros lugares também. Tá no parte do comércio? Então, Exato, assim, continuei no comércio. Aí depois eu comecei a trabalhar com vendas online de calçado, em casa, e as fotos, e foi indo. Até que depois eu arrumei o trabalho meio período, porque a demanda de foto começou a aumentar, e daí eu comecei a ter o quê? Como eu cuidava eu conseguia a guarda das minhas irmãs, ali tudo na mesma época. Então pensei, eu com 20 anos, eu cuidava da minha irmã mais velha, depois de mim com 14, com 16, e a outra mais nova com 14. Né? Então eu com 20 anos eu tinha que cuidar de tudo. Aí era a alimentação, aluguel, todos os gastos fixos, material escolar, vou pro colégio, enfim, tinha tudo isso que eu tinha que estar dando conta. Aí o que eu pensava? Qual que era o meu pensamento? Se eu tiver que ficar 1, 2 dias ali, sei lá, sem comer o pão, café, alguma coisa, beleza, vai embora. E as minhas irmãs? Se eu tiver que dormir no sofá, beleza. Teus pais não são daqui? A minha mãe foi morta, né? E meu pai mora em São Paulo. Entendi. Então, uma realidade, olha só, que você falando aqui, as pessoas talvez nem sabem, né? O que é por trás de toda essa atitude e tudo mais, e pode continuar, desculpa te cortar. Então... E assim foi. Então eu tive que ter essa maturidade, né, e essa responsabilidade desde muito cedo. Então era difícil. Daí eu falei que, cara, eu vou dar uma segurada, porque tá começando a vir muita foto, mas eu vou dar uma acalmada e vou manter um fixo para que eu consiga ter um pé no chão. Então, por exemplo, com esse fixo aqui eu pago meu aluguel, eu pago minhas contas, né, porque eu vendia muito bem. E daí o que entrar de resto eu vou investindo, compro outras câmeras, outros equipamentos, sei lá, né, extra, né? E assim foi indo. Até que veio a pandemia. Na época eu estava trabalhando numa escola de inglês. E a gente ficou naquela de que você ficava em casa e o governo pagava, né, R$600, acho que era. Tinha o auxílio, né, lá. Auxílio emergencial lá. E eu estava me virando assim. Então eu, com esse auxílio, estava pagando as contas. Na época eu consegui uma casa bem mais barata, que era o valor exato do aluguel de R$600 lá. E daí começou. Daí foi na pandemia que estourou as fotos. Então começou a vir muita gente pedir para fazer foto. Muita gente, eu acho que foi... na pandemia, então. Foi na pandemia. E assim foi. Aí início de 2017, 18, 19, 20... Não sei se foi 2020 ou 2021. Foi quando uma das minhas irmãs casou. E daí as duas foram morar junto, né? No caso, elas moravam comigo, e daí elas ficaram morando na casa que eu tava, e eu fui morar num quartinho no centro, né? Então, era só você ali, tava mais fácil. Então, aí eu falei o quê? Agora eu vou me dedicar somente à fotografia. Então eu saí do emprego e passei a viver só da fotografia. Daí só que eu fazia foto, fazia divulgações, então provavelmente você já viu muitos vídeos meus aí como modelo, até já fiz desfile para Jorge Bischoff que tinha aí, né? E influencer também, fiz muito trabalho assim. E a galera sempre comprava muito o meu trabalho, porque por mais que na época eu não tinha tantos seguidores, mas eu vendia muito bem através das redes sociais, né? E isso me dava mais autoridade no mercado e eu acabava fechando muitos collabs, assim. E assim foi indo. Daí foto e vídeo, e daí começou a surgir as fotos nos eventos, nas baladas, e ali foi. Então o meu forte começou nas baladas mesmo, né, em evento noturno. Então foi quando eu comecei
fechar. Provavelmente tenha te visto, então, em algum evento por aí. Provavelmente. Né? Bodegueiro, classe A, quintal, enfim. Bodegueiro, nossa. E aí, aliás, inaugurou há 10 anos atrás. Fechou já uns 4, 3, Sim. né? Mas inaugurou há 10 anos, eu lembro ainda. Daí mas tinha os outros baladas que não lembro agora. Nossa, Inúmeras. enfim. Então foi nessa parte aí. E daí começou. Daí foi, daí ele comecei a ter um fixo bom, né? E mais os ensaios. E aí ele foi indo. E eu fui me especializando, tanto em ensaio externo, quanto em evento noturno, né? Com o decorrer do tempo, eu comecei a ver o quê? Eu uni a expertise que eu tinha no ramo de modelo com a fotografia. O ramo de modelo que é? Você fotografava modelos? Eu era modelo. Ah, você era modelo, entendi. Então eu fui fotografado por muitos fotógrafos e aprendendo com e fui aprendendo muita Sim. coisa na época, né? Porque essa parte de modelo eu já vinha de uns trabalhos antes ainda da fotografia. Sim. Você tinha falado, eu não tinha. Falei que você estava tirando foto de modelo. Não que você não saiba, né? Sim. Você aprendeu, né? Os dois lados da moeda, tanto como ser e como fotografar, né? Exato. E eu comecei, junto com isso, eu comecei a entender que tinha uma lacuna entre esse meio termo, que eu por mais que eu sei ser modelo, mas a pessoa não sabe ser modelo, ela não sabe fazer pose, ela tá insegura, ela tá com aquele trauma. Então eu preciso achar um jeito de fazer com que a pessoa se sentisse à vontade. Claro. Tanto no ensaio externo quanto, né, eu comecei só no externo, né? Agora de um ano e pouco, 2 para cá que eu entrei pro estúdio. E aí eu vi que a galera ficava meio assim, a esposa estava meio estranha e tal. Eu falei, cara, preciso achar algum jeito. E eu fui partir para psicologia, para começar a entender um pouco mais sobre o ser humano, linguagem corporal, linguagem artística, etc. E fui estudando, né? Eu nunca fiz faculdade, né? Queria ter feito, mas nunca fiz. Mas eu sempre fui muito autodidata, né? Aprendia muito rápido. Comecei a estudar sobre psicologia, livros e tal, até que eu acabei desenvolvendo a minha técnica, que se chama Sponge, né? Que é uma técnica baseada em técnicas de psicologia, onde eu faço uma anamnese do meu cliente para entender a mente dele, um pouco da personalidade, do perfil, e com isso eu desenvolvo um ensaio único, exclusivo para cada pessoa, né? Então, basicamente, eu vou lá, entrevisto você, faço algumas perguntas, e eu já vou entender que o teu perfil é um tipo de perfil que se identifica com pessoas mais alegres, mais espontâneas, mais engraçadas, ou então é um perfil que combina com pessoa mais calma, mais sereno, mais faz todo sentido, né? Exato, né? Então, vai fotografar um roqueiro lá numa forma meio robotizada, não cai bem, né? Ou vice-versa. Então, chega a pessoa falando gíria, mano, firmeza e tal, vamos fazer umas fotos, pode, não sei o quê. Fala, irmão, como é que você tá? Firmeza? Então, bora, filho, vai dar tudo certo. Entendeu? Agora, chega uma pessoa mais culta, mais séria. Sim. Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de fazer um ensaio. Opa, bom dia, tudo bom? Então, o que eu posso te ajudar? Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de fazer um ensaio. Opa, bom dia, tudo bom? Então, o que eu posso te ajudar? É diferente, a pessoa se sente mais conectada. Claro, né? Por isso a importância de eu ter estudado sobre isso. Né? Não estou dizendo que sou formado em psicologia, tá? Psicólogos, não me julguem, não estou falando nada disso. Né? Mas o que eu quero dizer é que a psicologia foi fundamental para que eu pudesse entender um pouco mais sobre pessoas. Né? Que bacana, então, olha só, cara, que diferencial, né? Então, não é só tirar fotos, não é todo só tirar o processo fotos. Antes, né? E, abrindo o gancho, junto com isso veio a parte da colorimetria, que são basicamente as cores que combinam com o tom de pele, subtom, ambiente e tudo mais. Tem isso também, o tom da roupa com a pele, né? Exato. Então, por exemplo, você vai colocar, a pessoa tem um tom de pele quente, você vai colocar uma cor com uma cor que é fria, não vai ficar legal. A pessoa vai ficar amarelada, apagada, acinzentada, vai passar, às vezes não é aquela vibe que você quer passar, transmitir na foto. Então, muita galera fala, gosto muito das tuas fotos e tal. Às vezes não é nem porque é uma pose diferente. É porque tem detalhes psicológicos, né, voltado da parte da colorimetria junto com isso, psicologia das cores, que envolve tudo isso. Né? Então, por isso, mas ficou tão massa, é uma foto igual a que o outro fez, mas tá muito mais massa. Por quê? Porque tem essa parte da colorimetria, né, e tem essa jogada da espontaneidade também, que foi resultado da entrevista que eu fiz antes. Então, eu sempre tento fazer essa entrevista para gerar isso. Aí, finalizei a entrevista, eu crio um roteiro. Ponto de partida, destino final. Quantos quilômetros que eu posso utilizar para criar o teu roteiro? Sei lá, de 200 quilômetros. Então, beleza. Então, ponto de partida, Pato Branco,
destino final, Foz do Iguaçu, lá nas Cataratas. Aham. Que é o perfil combina com o casal. Parada, vamos fazer uma parada em tal lugar e outra em tal lugar. Nesse lugar a gente vai fazer com essa roupa, não necessariamente com essa roupa, mas com as roupas dessa cor, com a outra parada com a roupa dessa cor e lá nas Cataratas com essa cor. Né? Eu não mexo muito com a parte de estilo da pessoa, porque eu penso que o estilo, ele mexe muito com a personalidade, né, da pessoa. Sim, e não é essa a minha ideia. Né? Muda a essência da pessoa. Personalidade, você dá uma ajeitada ali pra caber melhor, porque então, entra a anamnese, né? Exato. Entra essa parte aí. Porque assim, você pega uma pessoa, olha lá, um jogador de futebol, ele tá acostumado a usar uma roupa um pouco mais despojada, mais larga. Sim. Aí eu vou lá, vou meter uma roupa social nele. Ele vai ficar, um funkeiro que seja, ele vai ficar tudo desconfortável, não vai ficar legal. Parar pra pensar, tipo, lá na NBA, né? Os caras usam um terno, né? Mas assim, pra basquete e tal, o jogador de futebol de terno não combina mesmo. Ainda mais no Brasil, né? Que é um país tropical e tudo mais, né? Fica estranho. E você percebe que a pessoa fica meio engessada, meio ali. Né? É impressionante isso aí. Como a indumentária também a parte física afeta, né? Exato. Se tivesse muito social, a pessoa não é acostumada, ela trava. Aí vai ficar as fotos, a pessoa fica meio tímida, né? Não sei o que e tal. É a mesma coisa. As mulheres aí vão me entender perfeitamente, né? Quando você coloca uma roupa que você não está acostumada, que não caiu bem em você, que você comprou por impulso, né? Você percebe que não está legal, você quer tirar o quanto antes. Você se sente mal, né? Exato. E nas fotos é isso. Então, por isso que eu não mexo na roupa. Agora, eu vou fazer um trabalho de modelo, eu vou pegar um modelo para fazer um trabalho diferente, tal, artístico, aí beleza, daí é outra história. Sim. Mas um cliente mesmo eu não mexo. Né? Não... sempre o importante é a anamnese, então, né? Entender depois as cores, o tom de pele. Exato. Então, olha quanto tempo você tem antes de começar as fotos, né? Exato. No mínimo uma meia hora, né? Tudo para se basear. Você faz todo um roteiro, né? Né? Então, já teve casos de entrevista de casal, que o pessoal marcou comigo a entrevista. No dia que eles marcaram comigo a entrevista, eles estavam de boa. Chegou no dia da entrevista, como eles já tinham pagado, eles não queriam cancelar, né? Mas eles estavam obrigados. Durante a entrevista, eles começaram, que fizeram as perguntas e tal, eles começaram a se acertar, chorar, se emocionaram os dois e reataram as pazes ali. E depois do ensaio, acendeu ainda mais o chama, porque daí eu falo, por exemplo, João, fala pra Maria, por que você ama ela? Né? Fala que ela é o teu ouro branco, o teu sonho de valsa. Sim. Né? Lembra aquele dia na cafeteria? Fala pra ela que ela é o teu cajuzinho, sei lá. Porque eu peguei essas informações antes. Sim. Aí eles começam naquela intimidade deles, aí eu só vou fazendo os cliques. Por isso que fica algo bem espontâneo e natural. Que é o que a foto, né? É impressionante que você com certeza deve saber, David, que vai tirar uma foto, a pessoa quando pega desprevenida. É outro tom a foto, né? Exato. Agora pega a pessoa que parece que dá aquela engessada, né? Principalmente se não for profissional, né? É impressionante. Eu brinquei com fotografia, assim, e tira foto espontânea, o sorriso é mais alegre, diferente. Tudo fica mais brilhante. E aí agora, uma foto com a mesma pessoa, 1 minuto depois, tudo fica mais brilhante. E aí agora, uma foto com a mesma pessoa, 1 minuto depois, já não é o sorriso como era, entendeu? Porque é mais engessado, tudo mais aquela questão. Né? Uma técnica que eu uso, né, muito com meus clientes, por exemplo, assim, dá um sorriso. Você vai dar um sorriso forçado. Um sorriso bem... Agora eu falo assim, dá um sorriso quem ganha na Mega Sena. Automaticamente a pessoa vai dar. Porque eu ativei algo lá dentro do inconsciente dela que é algo bom, que ela fala, eu queria ganhar na Mega Sena mesmo, sabe? E automaticamente vem a coisa. Porque é uma química do corpo que foi mais aberto, não é uma coisa engessada, né, e tudo mais, que dá pra perceber nitidamente, né? Exato. Então fica algo mais espontâneo. Dá um sorriso como se fosse conquistar o crush. A pessoa já, na hora, vê um monte de coisa e sorri automático. Né? Então, são coisas assim que faz toda a diferença na fotografia. Né? Então, não é só, faz a pose ali. Com o modelo, é até mais fácil, porque ele já tem as poses de cor, já sabe as caramba, já treinou anos ali na frente do espelho para isso. Né? Então, é diferente. Né? É muito estruturado, é diferente, é puxado, é cansativo. Né? Então, e não é do dia para a noite. Claro, olha, toda essa parte que você está comentando agora que eu não fazia a mínima ideia, que toda essa sutileza, né? Sim. Psicologia e psicologia das cores, entender as pessoas que vêm que um perfil, meia hora depois, 1 hora depois, marcou o horário, né? Vem outra pessoa, outro casal, ou seja, como for, é outro perfil, outro estilo, outra energia. Sim. E você vai ter que ter essa sutileza de captar para levar a uma perfeição quase na foto, né? Eu gosto de dizer assim que não existe foto errada. Né?
Existe a foto que foi mal feita. Sim. Que é o quê? A foto desfocada? Não. Tem várias fotos rodando o mundo aí que são artísticas, que são borradas, desfocadas, né? Mas eu falo assim, é quando você não consegue capturar aquele momento que você imaginou na tua cabeça. Né? Então, porque assim, quando eu pego uma câmera para fotografar, antes mesmo de eu fazer a foto, eu já tenho a foto na minha cabeça. A iluminação, a cor, tudo certinho. Né? Eu já tiro a foto até pensando na edição que eu vou fazer. Né? Que daí eu chego lá, já tá tudo pronto, eu só monto o quebra-cabeça. É assim, entendeu? Aí, mas tem gente que vai lá, tirou, tá, pronto. Entendeu? Robotizado. Sim, tá, é só isso, né? Como a maioria imagina, né? Não, você vai lá, faz a pose e pronto. Não tem a sutileza. Apareceu a árvore no fundo, o castelo, tá bom, é isso aí. É isso, né? Entendeu? Mas não, às vezes é diferente. Então, é uma construção. Né? Você precisa construir algo para, no decorrer, se movimentar e melhorar cada vez mais. Né? O equipamento, David, que se usa assim agora, assim, você pode falar mais ou menos assim, com certeza teve uma evolução lá em 2017, né? Sim. Eu comecei lá com a T3i, depois daí hoje eu tô com uma 7D, tenho uma 70D, tenho uma T5i, né? Tem um kit de 12 lentes aí, tem 24-70, tem a 50mm, tem a 35mm, tem a 16, tem a 10mm, tem a 18-230, enfim, tem outras ainda ali também. Então, estou com um arsenal aí, né? Falta só uma agora, que é a que eu quero, que é a 70-200, né? Que é aquelas de esportiva mesmo, né? Para esporte, sim. que é para trabalhar com eventos, mais a 2.8. Então, uma lente dessa é 12 mil. Né? Então, claro, é caríssima. Até achei que fosse barata. Umas aí que é 30 mil, 20 mil, né? É muito caro. Fiquei sabendo, assim, né? Tem um amigo conhecido que falou. Tem câmera de mais de 30 mil, tem lente de 1 milhão de reais. Enfim, olha só. Essa de 1 milhão de reais, já viu a nitidez? Muda muito de uma lente de 1 milhão para 50 mil, 100 mil, que já é caro também. É que assim, por exemplo, eu vou fazer foto de jogador de futebol. Sim, um exemplo. O movimento lá tá, né? Então, eu preciso ter é como se fosse uma luneta. Ela tem que ter um longo alcance. Sim. Só que, ela tendo um longo alcance, muitas vezes, dependendo do material que ela é feita, ela vai perder a qualidade, não vai conseguir captar todos os detalhes. A mesma coisa se pegar um binóculo, pega um falsificado e pega um profissional. Né? A nitidez, né? Você vai ver que a nitidez vai ser diferente, vai ter um alcance melhor, ou às vezes tem o mesmo alcance, mas a qualidade do alcance você vai ver que dá diferença, e a lente faz mais ou menos isso. Né? Aí, conforme a abertura dela, é como se fossem nossos olhos, a lente, né? Só para o pessoal entender. Quando você está de dia, a tua pupila faz o quê? Ela fecha, né? Não é muito utilizada, né? Então a pupila, a bolinha pretinha do olho, ela diminui, fica bem pequena. Quando está de noite, ela dilata, para que entre mais luz. Na câmera é a mesma coisa. Então, quanto maior a abertura, mais clara a foto vai ficar à noite, por exemplo. Né? Ou seja, vai entrar mais qualidade, mais nitidez, mais detalhes. Então, por isso que às vezes é muito caro a lente, porque a estrutura com que foi feita aquela lente, para captar uma qualidade muito superior, é muito mais avançado. Por isso a importância, né, da iluminação também. Né? Exato, entendeu? Então, por que às vezes um cara vai lá e faz uma foto com uma certa câmera, num evento fica de tal qualidade, mas quando faz no estúdio fica outra? Porque a quantidade de iluminação que entrou na captação da imagem é muito maior do que no evento. Olha só, né? Entendeu? E David, eventos, está fazendo assim, agora está com o estúdio aqui recém-inaugurado. A questão de eventos, está continuando fazendo festas de aniversário, como que é os eventos que você faz, caso faça ainda mais, o foco mais do estúdio agora? Então, eu faço muito evento ainda. Então, casamento? Casamento, festa de 15, festa de 1 ano, aniversários, balada. Eu faço press kit, muito press kit para artista também, que é mais do estúdio, né? Faço after movie, o pessoal pede aí para os eventos, faço muito. Então, hoje aí já são mais de 50 cidades em 6 estados. Que eu já fiz atendimento, que eu tenho clientes, né? Caramba! Então, eu viajei muito aí. Tanto é que a galera, às vezes, aqui em Pato Branco até se surpreendeu. Mas como que abriu o estúdio? É que eu atendo muito fora. Muito fora. Então, quando eu tinha, alguns anos atrás, eu tinha o ID Jovem. Né? Para quem não sabe, é uma coisa que o governo liberou para jovens, estudantes, que o deslocamento
intercontinental, não, Não. interestadual? Interestadual, que é de estado para estado, você paga 100%, isento, 100%, ou você paga 50% na passagem. Sim. Né? Então, o que eu fazia? Eu tinha uma ideia jovem, eu ia lá, comprava passagem gratuita para tal cidade. Por exemplo, eu vou para Santa Catarina, em alguma cidade lá, Corupá. E daí lá, eu já tinha fechado com algumas modelos, que era para mim fazer foto, que em troca elas iam divulgar o meu trabalho. Sim. Aí ia pra lá, daí às vezes eu tinha ônibus no mesmo dia, então eu passava manhã e tarde fazendo foto dessas modelos, e elas iam um dia aí divulgando meu trabalho, e de noite eu voltava pra casa de ônibus, não pagava nada. Não pagava Então, ida e volta e ficava lá e exato. talvez um lanche, alguma coisa assim, só. Exato, e divulgava meu trabalho. E daí, conforme eu ia fazendo isso, muitas pessoas começavam a gostar do meu trabalho, porque era um trabalho bom, legal, diferente, e que já começavam a me contratar de fora. E daí por isso começou a ir muito. Então, às vezes, mas como que consegue viajar tanto? Mas é que eu fazia dessa forma. Né? Eu usava de uma estratégia para ir. Eu não tinha dinheiro para pagar onde foi para lá. Você ganhava também lá, né? Tinha teu pessoal mas chegava lá e também, né, pagava. Teve cidades que eu só gastei. Só gastei e investiu, então, né? Investi. Mas teve cidades que eu chegava lá, por exemplo, não tinha nem modelo, não tinha. Às vezes eu ia para uma cidade que eu nunca fui, que eu ouvi falar que era boa, procurava algumas pessoas aleatórias na rua e falava, não quer fazer um ensaio fotográfico comigo agora e tal, sem custo nenhum, em troca você só divulga meu trabalho. Enquanto eu estava divulgando, eu fechava 2, 3 ensaios no dia. Olha só. Aí já pagava meus custos, já voltava com dinheiro, entendeu? E daí já animava. E assim eu vi que era uma porta diferente para eu explorar. E daí, como aqui em Pato Branco foi fechado muitas portas para mim, né? Eu falei, cara, eu não vou ficar disputando por 80 mil clientes. Eu falei, tem 1 milhão de pessoas lá fora, entendeu? Eu vou me aventurar. E daí o que eu pensei? Vou unir o útil com o agradável. Eu amo viajar, gosto de tirar foto e gosto de ganhar dinheiro. Olha só. Né? Então, como eu não vou pagar passagem, né? Então, preciso ficar no hotel, eu já me calculava tudo. Sim. Vou gastar ali pelo menos um duzentão para ficar lá os 2 dias para fazer as fotos. Então eu já separava esse dia aqui. E daí, vou comer. Fechava colado com um restaurante, com lancheria, sei lá, fazia vídeo, foto, e assim foi indo. E assim permuta também? Exato, né? Foi na permuta e assim foi indo. O mais longe que foi assim do estado? São Paulo, Rio, certeza. São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu fui de férias, fiquei lá em Copacabana. Top. Eu fui pra BH, Belo Horizonte. Pô, nunca fui pra BH, fui pra vários lugares, a BH não fui, dizem que é muito top. BH é legal. Goiás, talvez do norte do país, não. Goiás não. Eu tenho cliente em Dourados e tenho cliente em Minas Gerais. Não, Goiânia. Tenho cliente em Goiânia. Né? Mas eu não fui pra lá. Tenho cliente em Brasília também, que veio de Brasília pra cá. Pra cá, menino? Olha só. Veio um casal, uma família, né? Que bacana. Mas aqui, Rio Grande do Sul, vou muito pra lá. Litoral catarinense. Todo fim de ano eu atendo só lá, né? Então chega dezembro, eu fico o mês inteiro de dezembro e janeiro, bem dizer, eu fico pra lá e volto pra cá. E volto depois. E por que será que aqui em Pato Branco fecharam as portas? Pode falar, David? Aconteceu alguma coisa? Ou há muita competição? É que assim, eu vim de uma família bem estruturada, né? Então, problemas com droga e tudo mais. E então o pessoal olhava pra mim e meio que me menosprezava. Então, tipo, cara, eu tenho tatuagem, já passei preconceito por causa disso. Eu sou mais moreno, já passei preconceito por causa disso. Tenho cabelo cacheado, agora não tá tanto, mas já passei preconceito por isso. Você é de Pato Branco? Sou de Pato Branco. Então, pessoas, isso é bíblico, né? Jesus precisou sair da cidade natal dele, né? Ele só era um filho de carpinteiro, né? Você foi daqui? Sempre fui daqui. Sabe o porão de São Cristóvão, né? Já ouviu falar? Porão do São Cristóvão, não. Vários de droga e tal. Não, nunca ouvi falar. Foi um dos pontos de droga mais conhecidos de Pato Branco, lá no São Cristóvão, na Rua do Príncipe lá e tal. Talvez algum de vocês já tenham ouvido falar. Não. Enfim, eu morei lá até meus 12 anos de idade. Então você estava no centro de toda uma infância, foi ali, né? Aí eu saí dali e fui morar no Horto. O Horto Florestal é tipo um orfanato, né? Na verdade, ele é uma casa de abrigo para crianças em vulnerabilidade e tal. Então, eu falo o orfanato para o pessoal entender mais ou menos o que é. Morei dos 12 aos 18 lá. Então, quando eu saí, as pessoas me julgavam. Entendeu? Mas quem que é a tua família? Não, já teve casos de eu, tipo assim,
vou pedir a mão da tua filha em namoro, né, gente? Se gostava, tava, viu? Eu queria pedir a tua bênção, tava você apoia, eu gosto da tua filha, você me tratava super bem, mas daí você, qual que é a tua família? Ah, eu sou lá dos Fernandes. Não, você não presta pra namorar com minha filha, você suma daqui. Sim, Já aconteceu isso comigo. julgamento ali, né? Exato. Então, eu não sei dizer com exatidão o que foi, por que fecharam muitas portas, né? Mas já aconteceu ter muita panelinha também. Então, tipo, eles têm um grupinho deles e pronto, é eles, né? Acho que é concorrência. Mas eu nunca vi as pessoas aqui como concorrente. Sim, até porque, pense comigo, você vai comer todo dia no mesmo restaurante? Pode ser o restaurante melhor que tem aqui em Pato Branco. Você vai comer todo dia lá? Precisa mudar, né? Você não come, entendeu? Precisa mudar um pouco. É bom que tenha outros restaurantes. Porque eu amo comer em tal lugar. Sempre como lá. Mas não é todo dia que eu como lá. Não é nem por valor. É porque, cara, você precisa provar de coisas novas para que aquele que você já provou volte a ser gostoso. Claro, olha só, entendeu? Né? Uma boa deixa, entendeu? Né? Uma boa deixa. Então, assim, cara, eu prefiro que tenha milhares de fotógrafos, que daí o pessoal faz o quê? Dá rotatividade no mercado. Mas olha só, David, você contando a tua história aí, mano, como nunca acho que o pessoal que vai assistir, que tá acompanhando, nunca vai imaginar do que você já passou, né? O quão complexo foi, culpa zero, né? Questão familiar, você já nasceu e não tem. Como muitos nascem em outros lares, de outras formas, você, infelizmente, né? Sim. Aconteceu de estar no meio assim, de você sair fruto desse ambiente e sair um profissional top dos top. Então é um orgulho, acho, pra ti, né? Pra você mesmo, né? Eu quando eu comecei lá, voltando agora no tempo, na época, em 2017, não tinha tutoriais no YouTube. Sim. Os que tinham era tudo em inglês. Os cursos que tinha, era algum que outra pessoa que dava curso de fotografia e era muito caro e não tinha condição de pagar, né? Pensa, eu cuidava das minhas irmãs, não tinha condição. Sim, claro. Aí eu li todos os livros que tinha para ler sobre fotografia, as revistas que tinha nos bancados de jornal. Teve fotógrafo que pediu conselho, alguns me deram, outros fingiram que não sabia, né? Eu já pedi para trabalhar, eu cheguei para um fotógrafo e falei, cara, eu posso trabalhar com você? Né? Eu quero aprender, eu trabalho de graça, eu quero aprender. Ah, não tem oportunidade. Deu uma semana contratando um estagiário. Né? Então, quando eu digo assim que fecharam a porta, foi tipo coisas assim, sabe? Então, eu tive a oportunidade de pedir ajuda para as pessoas, mas ninguém quis me ajudar. Né? E daí eu fui. E daí, quando chegou esse momento, que na fotografia chega um momento que ela para. Ou você absorve um conhecimento extra, né? Ou alguém que passa, ou você não avança. Não vai, porque é muito complexo. E daí quando chegou nessa parte que eu estagnei, eu falei, ou eu paro, ou eu apelo. Falei o quê? Vou apelar. Fui orar com Deus, falar com Deus. Esse sim foi um professor. Exato. E um baita de um Aí eu orei e pedi para Deus. Colega, né? Amigo. Eu falei para Deus assim, Deus, eu já li os livros que tinha para ler, eu já vi os tutorial no YouTube que tinha para ver, pedi ajuda para quem podia me ensinar, mas não deu certo e tal. E agora estou limitado. O senhor pode me ensinar a fotografar, a mexer na câmera e tal? Eu fui dormir, no outro dia eu sabia mexer na câmera inteira. Por incrível que pareça. Caraca. Então, foi de forma resumida para que vocês entendam como aconteceu. Você vai lá fazer aula de direção, né, de habilitação, o professor ensina o quê? Pisa na embreagem, bate a chave, coloca na primeira, o carro liga, né? Então foi como se eu tivesse na primeira, o carro liga, né? Então foi como se eu tivesse entrado no carro sozinho, sem ninguém, pisado na embreagem, girado a chave, o carro ligava sem... Ah, então é assim que liga o carro. Ah, então é assim que mexe nessa configuração. E foi assim que eu aprendi na fotografia. Nunca fiz um curso de fotografia, né? Nunca fiz um curso de edição de fotos. Foi tudo você, tudo na prática mesmo, na prática, no dia a dia. Agora, recentemente, foi ano passado, que eu fiz ali, eu fui para uma convenção de fotógrafo, né? Não era um curso, era uma convenção. Pude aprender muita coisa, aprendi muita coisa, mas curso mesmo, vou sentar com o professor para ele me ensinar assim as técnicas, nunca. Foi só você ali captando um pouco de cada coisa em revista, e guardando tudo, guardando na cabeça, e criando a minha própria teoria. E criando o próprio estilo, né? Olha, exato. Que louco, né, David? Cara, que história! Que história, mano, que história. Eu espero que o pessoal aí de casa aí... nossa, nunca imaginava, David, que passou por tudo isso e o quão valeu a pena, né? Se pudesse deixar uma mensagem
para algum fotógrafo que está iniciando, né, aí nessa jornada, e qual seria a tua dica, para startar ali, no caso ali, um fotógrafo está perdido, por exemplo, não sabe se vai, não vai, mas gosta de clicar ali, sabe, captar, gosta desse ramo, assim, qual seria a dica? Olha, se tem uma dica que eu posso dar, é constância e permanência, né? Eu tive milhares e milhares de oportunidades de abandonar a fotografia, de realmente desistir, porque é uma profissão muito delicada. Eu vou citar um exemplo em que foi das vezes que eu mais pensei em desistir da fotografia, que foi quando deu PT no meu notebook, no meu HD externo. Perdi vários trabalhos, inclusive dentro deles tinha um casamento, né? E eu até consegui, eu consegui para a noiva, né? Lugar, vestido, maquiagem, consegui estruturar tudo igual pra gente fazer as fotos, mas ela não quis fazer, né? E ela me mandando um áudio chorando, né? Sobre as fotos e tal. Foi muito triste para mim. Eu chorei muito, pensei em desistir. Mas o que fez com que eu não desistisse foi olhar para trás e lembrar que desde lá do começo nada foi fácil, né? E às vezes você está aí pensando em desistir porque não é fácil e tal, mas é possível. Eu venci uma estrutura que não é fácil e tal, mas é possível. Eu venci uma estrutura, comprei minha câmera parcelada, foi no gogó, não foi nem no cartão, nem no contrato, foi no boca a boca mesmo, né? Foi só no bigode. E assim começou, com o nome sujo, lá atrás, sem dinheiro para nada, só fé e a coragem, né? E muita oração, muita oração. Sempre orei muito. Aqui o estúdio que eu tenho hoje, para mim, é um dos melhores que tem na cidade, né? Não vou ser hipócrita dizer, mas também é resposta de oração, né? A gente tem com a plena convicção. Muitos talvez pensam, mas eu tenho sociedade com alguém. Não tenho sociedade com ninguém. Meu único sócio é Deus. Eu até falei para Deus, se for para eu comprar esse estúdio, eu só vou se o senhor for o meu sócio, caso contrário eu não vou. E Deus topou e está aqui comigo e tem abençoado. E eu acho que é isso. Se apegue a Deus, não desista e estude muito. É o conselho que eu tenho para dar. Show de bola. O endereço, Rua Pedro Ramirez de Mello, 1170. 1170. E rede social, David, arroba David Fernandes, OFC, com ele. Sim. DJ Fotografias Oficial, completo. E Casulo Baby, que era o antigo estúdio daqui, né? Que ainda está ativo. Então é Casulo Baby, DJ Fotografias Oficial e David Fernandes, que é o meu pessoal, OFC. Show de bola, David. Obrigado por aceitar o convite aí. Show de bola mesmo aí, cara. Obrigado pela tua história também, contar aí pro pessoal que tá assistindo daí podcast. Se inscreva aí no canal, pessoal. Siga também no Instagram, daí podcast, TikTok, Facebook, tudo mesmo aí. E até a próxima, David. Posso dar um último recadinho? Claro, fica à vontade. Passando para avisar em vocês também, estou quase finalizando o meu livro, que eu estou escrevendo também. Sim. Aí se chama Do Orfanato ao Sucesso. Estou no capítulo final. E também você que tem interesse em fazer curso ou mentoria sobre fotografia ou como tornar o teu celular uma ferramenta profissional, você pode estar entrando em contato também. Todo mundo que vier através desse vídeo tem um desconto especial aí de 30%. É isso aí, pessoal. Compra aí. Baita livro, David, vai ser, certeza. História top. Deus abençoe, tamo junto. Valeu, pessoal. Até. Ô, David, show, cara. Show de bola mesmo, cara. Nunca imaginava que hoje...